Chegou a hora da gente preparar aquela culinária deliciosa. E hoje tem receita do Almanaque de Aparecida Ecos Marianos. A gente vai preparar uma torta portuguesa, fácil de fazer, gostosa de comer, boa para vender, né, chefe? É uma boa também. Boa para aniversário. Aniversário. Boa para aniversário. Se eu vou no aniversário de uma casa de uma tia minha e não tem uma torta dessa, eu volto. Eu volto e falo, tchau tia, tô indo embora. Boa pra mamãe fazer, pra criançada levar pra escola, quando você tem que levar um prato de doce ou salgado. Perfeito, porque é fácil de fazer, liquidificador, cara, bota até a criança pra fazer. É verdade. Ó. Boa. Viu? Gostei. É isso, Bia. Gostei. Depois eu vou pegar o almanaque, eu vou mostrar onde que tá. Beleza. Vamos para os ingredientes? Bora lá. Massa, 500 ml de leite, 2 ovos, 120 ml de azeite, Boa. 400 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal, 10 gramas de fermento em pó, 200 gramas de queijo mussarela e brotos a gosto. Recheio: 2 dentes de alho, uma cebola, 50 gramas de azeitonas, 2 tomates, 200 gramas de presunto, 120 gramas de ervilha, 2 ovos, azeite, salsa e cebolinha a gosto. Os brotos servem para decorar, né, Abi? Não é para incorporar na receita. Como a gente fez? Como a gente fez o almanaque, a gente fez com os brotos decorando, né? Então a gente incorporou na receita, tá? Fica Mas bonitinho. Não, fica bem bonitinho os brotinhos, né? Bom, pra gente fazer essa torta, gente, é muito fácil, tá? Não tem segredo. Vou começar na panela refogando os nossos ingredientes, porque eu acho que assim fica bem mais gostoso. Acho que assim dá aquela coisa da comida boa, né, Abi? Porque assim, o grande problema às vezes que você não dá aquela caramelizada no alho, na cebola, o que acontece? A sua comida fica com gosto de comida crua. E aí não é legal, aí não é bacana. Não. Ó, tá bonito esse almanaque aí, Viviane. Chefe. E não é que nós fizemos mesmo? Tamo aí, ó, nós aí, ó. E não é que a gente fez mesmo? Deixa tá eu deixar pensando aqui. o quê? Aí, ó. Tá aqui, ó, no nosso almanaque. Ó que Tá belezinha. vendo, ó? Torta portuguesa. Deixa eu tirar o dedinho aqui, ó. Pronto. Gostou? Tá lá. Bonitona. E Depois o padre veio aqui falar, né, do almanaque aquele dia. Tão legal esse almanaque, né, Abi? É, muito tão legal. Tão completo, né? Ficamos lindão aqui. Já vou mostrar pra vocês onde que tá a doce também. Ah, e é que a gente fez aquele dia, né, chefe? Aquele que a gente fez... Pro padre, que foi o tropeiro, o feijão tropeiro. E o bolo de cenoura, que foi um sucesso, né? Ó o bolo de cenoura aqui. Delícia também. Bolão. Legal, né? Esse bolo ficou incrível mesmo. Ficou muito bom. Bolão, bolão. Tá tudo aqui no almanaque, viu? Bom demais. Ó, comecei colocando aqui, Abi, um pouquinho de azeite, o alho para dar aquela douradinha que a gente gosta, cebola e coloquei azeitona também. Gosto de colocar azeitona nesse momento, tá? Porque ela vai liberar bastante sabor. Só que um detalhe importante. Compre azeitona sem caroço, verifique se realmente não tem caroço, porque às vezes esquece um caroço lá dentro, e aí é um problema. Dá uma passada de água nela para tirar um pouco do sabor da salmoura e aí sim você pode incorporar na preparação, tá? Tome bastante cuidado com isso para que não tenha nenhum caroço, porque caroço de azeitona vai quebrar seu dente, viu? Tome cuidado. Fora que dá para dar uma engasgada boa também, né? Tomate picado, mas bem grosseiramente assim, um pouco maior para aparecer bastante na nossa receita. Fiquei aqui vendo revista, né? Deixei tá de ajudar. Folheando, tem problema. Você tá de folga hoje. Folhando o almanaque, deixei o chefe na mão, gente. Sai de casa, Bia. Fica tranquila. Tô aqui refogando. Tava aqui sentado no sofá, menino, esqueci. Tranquila, vamos lá. Ó, coloquei o tomate, vou deixar o tomate derreter só um pouquinho, tá? O tomate tá sem a semente, que também é importante. A acidez do tomate fica bastante concentrada na semente, né? Então eu prefiro tirar e também tem muito líquido naquela parte ali. Então eu não gosto muito de utilizar, não. Quem tem problema de estômago, intestino, sempre é bom tirar a semente dos alimentos. Sempre. Do pepino, principalmente, dos pimentões, né, Abi? Dá uma acidez ali bem pesada. Então, ó, tô refogando, gosto de refogar o presunto também, por mais que seja uma preparação pronta, gosto de refogar, gosto de incorporar aqui. Pega sabor, né, chefe? Acho que fica mais gostoso. E aí, por último, ó, a nossa ervilha congelada. Ou fresca, né, se você preferir. Eu particularmente não gosto de trabalhar com a ervilha em conserva, que eu acho que nem é pela qualidade, nem pelo sabor, eu acho que ela se desmancha aqui no meio, né? Ela já vem molinha, né? Já vem pronta, então ela meio que se desmancha aqui. Eu prefiro sempre trabalhar com a ervilha congelada, que é como fica a cor bonita, fica uma cor viva da ervilha, né? E o sabor também. O sabor é outro. Ela fica mais durinha, né? Completamente diferente. Você sente mais o gosto dela. E aí, ó, vou deixar refogando aí tranquilo, vou até abaixar o fogo, só para dar aquela leve tostada, tá?
O ovo você pode colocar aqui depois, no finalzinho, ou colocar dentro da sua massa ali, fazer aquela mistureira toda. Bom, bora fazer essa massa então, aquela massa da tia mesmo, da avó, da sua mãe, que é aquela massa de liquidificador, fácil de fazer, que eu adoro esse tipo de torta. Boa. Adoro, cara, Eu também adoro gosto. mesmo, tá? E aí, ó, vamos começar colocando leite no liquidificador. Pronto, valeu, Abi. Ovos. Aqui. Azeite, pode ser óleo também, se você preferir, mas por ser uma torta portuguesa, sabor Azeite, portuguesa, com né? certeza. Vamos botar um azeite com certeza, tá? Vou colocar sal. Quantidade de sal tem que ser uma quantidade relativamente boa, tá? Porque vai bastante farinha aqui ainda. E vou colocar metade da mussarela, Abi, para bater junto, gostoso. tá? Para dar aquele saborzinho gostoso. Ó, pronto. O que eu não vou bater, farinha, fermento e a outra metade da mussarela. O resto vai tudo para o liquidificador pra gente fazer um cremão. Pode ser? Bora lá. Bora. Tá com música, não tem coisa melhor. É muito Não bom. é? Não tem coisa melhor, Não Biane. tem coisa Não tem melhor. Miroca Farinha- falou que tem pergunta no Instagram, Manda. mas antes eu queria saber se a gente já chegou no número que a gente precisa chegar, porque bora ver aí. você aí de casa, por favor, já aproveita aí, Nos a ajude programa aí, nos ajude Santa aí. Receita Oficial. Deve ter chegado, deve ter. Será? Quase lá. Deve estar Vamos quase esperar, lá. vamos esperar. Boa, boa, pode ser. Bom, misturei o fermento com a farinha à parte, tá? Como eu falei pra vocês, não bata o fermento e a farinha, porque pode ser que dê aquela embatumada na sua torta. E aí não é legal, porque desenvolve o glúten, eu falei ontem aqui do glúten, né, do bolo, então desenvolve o glúten e aí vai dar elasticidade, seu bolo vai ficar embatumado, meio com cara de pudim, aí você vai brigar comigo. É. Então não coloca Que a pudim é farinha outra para bater, receita. tá? É outra coisa, tá? Então eu misturei aqui o fermento com a farinha e agora vamos fazer a massa da nossa torta, tá, Miriam? Vamos misturando aqui, ó, de boinha, Falta o quê? Uma pessoa? Não delicadamente. falta mais, Miriam. Arroba Uma programa pessoa? Santa Não é Receita possível. Oficial. Já Chegou. lá, viu? Bora ver, uma Foi pessoa só não é falar, nada. já foi. Chegou lá. Ah lá, chegou! Batemos a nossa meta um dia antes. Olha que beleza. Mostra pra... 344 mil seguidores! Que é isso, Brasil? Vocês são demais, muito obrigado. Muito Bem-vindo, bom. bem-vindo. Você que começou a seguir a gente agora, bem-vindo, tá? Bem-vindo. Dá um rolê nesse Instagram pra você ver a qualidade do produto que nós tá te apresentando aí, viu, Um filho? monte de coisa. Bota aí, tem muita coisa legal aí pra você conhecer. Tem perguntas, Manda, chefe. manda. Vai chegar aqui, ó. Da Flávia. Será que pode trocar por farinha integral essa torta, Flávia, chefe? é sempre uma pergunta que fazem pra gente, né? 100% é um pouco complicado. Não é que vai dar errado a sua receita. Pode ser que dê embatumadinha, tá? Porque a gente Pesadinha, precisa né? um pouco da farinha branca para poder fazer o contato aqui com o fermento, para poder dar essa questão química. Mas, se você não se incomodar, pode usar, não tem problema nenhum. Mas eu usaria pelo menos uns 40% da farinha branca, tá? 60% de farinha integral, uns 40% de farinha branca. Ou até, se você não quiser usar farinha integral, pode até usar farinha de aveia, que também dá. Mas precisa de um pouco pouquinho do trigo, da né? farinha branca, tá? Para dar esse contraste aqui com o fermento. Aí, Abi, ó, vamos mexer bem aqui. Ela tá com esses gruminhos aqui, mas não é a farinha, é o queijo que eu bati, tá? Então é para isso mesmo. Ó, mexi. Não mexa muito forte também, senão também desenvolve o glúten. Vai devagarzinho assim e tá pronto a nossa massa. Então eu já tenho o recheio pronto, que eu vou desligar. Ó, vou incorporar os ovos aqui, ó, que eu cortei grande mesmo para poder aparecer. Vou finalizar com salsa, cebolinha e pronto. Boa. Só isso. Esse aqui é o nosso recheio. Chefe, tem perguntinha Manda. de recheio pra você? Manda, Falando se Bia. pode colocar frango e catupiry. De repente Opa. trocar esse recheio. Pode sim, não tem problema nenhum. No lugar do presunto pode colocar um frangão. Agora o catupiry, joga um pouquinho em cima do recheio, não Pra não ir mistura embora, ali né? para não ir embora. Vai jogando uns pingos assim que eu acho que vai ficar mais gostoso, vai ficar mais legal, bem bom. tá? Fica bem legal mesmo. Aí, Abi, pra gente poder fazer a nossa massa, a nossa torta, eu vou colocar aqui, ó, 1/3 da massa, na parte um pouquinho mais fina mesmo, pra ser assim, tá? Tá. Não coloque metade. Antigamente eu colocava metade, eu vou confessar pra você. Mas eu comecei a ver que ficava muito alto a parte de baixo. E aí não fica legal. O legal é ela ficar bem uniforme. E aí não é tão bacana a gente fazer dessa forma, tá? Então eu prefiro colocar aqui mais ou menos 1/3 embaixo, ó. Assim, dou uma espalhada. Pronto. E aí eu posso entrar com o recheio. Como é que eu posso fazer o recheio? Eu posso fazer assim, Abi, ó. Posso jogar aqui dentro. Olha. Mesmo quente mesmo, tá? Não tem problema não. Por quê? Porque aqui tá frio
Então Tá vai entrar em misturando arroz contato. com feijão tudo. Posso misturar tudo aqui. Você vai ver só que legal vai ficar também, ó. Interessante. Não é legal? Porque aí ela espalha melhor também. E por isso que ela fica assim, porque eu ia falar pra você, eu falei, chefe, ela tá tão bonita que ela tá inteira recheada. É porque eu fiz isso aqui, ó. Misturei Gostei. e aí, ó, eu venho por cima e vou jogando esse recheio desse jeito. É uma outra maneira de Legal. você fazer a torta. Ou você pode colocar o recheio só E depois no massa meio e de depois novo. cobrir a massa, tá? Legal, Não tem hein? problema. Bacana, Gostei, né? gostei. Ó, pode fazer assim que ela fica mais uniforme. Vem com uma mussarela ou um queijo prato, ou um queijo coalho, meia cura, o que você quiser. E aí espalha bastante aqui, ó, e pronto. Vai levar isso aqui para assar, fornão 180 graus já naquele jeito, porque você viu como é rápido aqui a preparação. É, rapidão. É muito rápido o 10. processo. Eu fiz aqui em 15 minutos no máximo. Ah, Vai nem. ligar o seu forno. Primeira coisa, liga seu forno, unta a sua forma, deixa ele quentão ali pelo menos uns 15 minutos antes. Vai colocar lá dentro a 180 graus, ela vai crescer bonitona, vai dourar, vai levar mais ou menos ali uns 35 minutinhos, 35 a 40 minutos. Tá. Basicamente isso, tá? E aí tá feito a nossa preparação. E claro, Biane, Já tem. que eu já tenho uma prontinha aqui. Olha que belezinha. Ai, Dá lindona. só uma olhada. Bonita, Como fica hein? bonita. Bonita Né? demais. Vou colocar essa outra para assar, porque a gente tem os nossos convidados, né? E aí a pessoa entra aqui e fala, nossa, que cheiro bom de torta. É sempre legal. Casa com cheiro de torta, cheiro de bolo. E a gente fala, Não é tem legal? lá, pode pegar pra você. Pega lá. Ah, vai ter, vai Pega um ter. pedacinho. Ó, e aí, vamos cortar. Um pedacinho pra Biane. Você quer, Biane? Eu tô querendo, viu, chefe? Vai querer? Tô querendo. Só um pedacinho. Pequenininho. Olha que belezinha fica. Bonitinha, né? Bonita. Recheada. Ó, recheada. Belezinha. Muito recheio, muitos recheios. Muitos. Pronto. E esse aqui vai para mim. Olha que belezinha. É isso, Biane. Só que rápido. Simples Que assim, não chique. é? Não é rápido? Eu falo eu pra você, acho. cara, essa torta de liquidificador sempre funciona. Tá com pressa aí na tarde, não sabe o que fazer do café da tarde? Manda uma dessa aqui que você não vai se arrepender. Não vai decepcionar. Deu bom. Deu bom. E combina com tudo. Combina vou com assim tudo. também. Eu vou na mão. Com café, né? Com Pode comer, tudo. né? Pode comer? Comer. Com salada, você acha que pode? Pode. É isso. Simplicidade. Bom demais. Esse recheio é bom, né? Delícia. Ó. Mais bom, mais bom. E essa coisa do recheio na massa, né? Uhum. Fica diferente. Eu gostei dessa ideia. Ó. Delícia. Arrasamos, Biane. Arrasamos. E colocar um queijinho na massa fica gostoso também. Fica. Dá um salgadinho bom. Uhum. Fica diferente. Ó. Boa.